O atacante Neymar será investigado por divulgar fotos íntimas de uma mulher que o acusa de estupro. Vini, vai lá, uma história longa, complexa, tomou conta aí de boa parte do noticiário durante o final de semana. Por onde você quer iniciar essa história? Nem eu sei por onde que eu começo, viu, Edgar? Porque é tanta coisa que está acontecendo nesse caso aí do Neymar. Inclusive as minhas redes sociais foram infestadas de gente querendo saber qual que era a minha opinião. É porque você é o porta-voz oficial. Porque veja só, é claro, eu sou um cara crítico aqui da carreira do Neymar, a gente até brinca um pouco com essa situação aqui no programa, mas aqui a gente está falando de um caso muito mais sério, né, Edgar? De um caso muito mais grave, não é de uma forma precipitada que a gente vai ficar atacando pedra e ficar julgando ninguém, né? Vamos então aos fatos. Inclusive o Neymar pai esteve hoje de manhã no programa Aqui na Band, que estreou recentemente, programa da Silvia Popovic, já falou algumas coisas ali no programa que ele não tinha falado, ele tinha dado entrevista também para o Datena, também na Band. E aí já sobre, Edgar, essa investigação agora que está sendo feita em torno do Neymar, sobre o vazamento das fotos e dos vídeos íntimos dessa menina que o acusou de estupro, o Neymar pai diz o seguinte: prefiro um crime de internet a um crime de estupro. Essa foi a fala do Neymar pai, que inclusive afirma que foi o Instagram que retirou o vídeo de defesa dele do ar, que não foi o Neymar que tirou. Ele falou que quando o Neymar fez o vídeo, aquilo estava dentro das regras do Instagram, mas a própria rede social preferiu tirar, e que ele gravou aquele vídeo porque ele precisava se defender rapidamente, né? E ele acabou preservando... Meio para o tribunal da internet, né, Vini? Exatamente, porque deve ter recebido, obviamente, muita coisa, muitas acusações, e ele precisava se defender rapidamente. Só que eu acho que ele poderia ter ficado um pouco mais na parte do vídeo em si que ele gravou e não ter exposto ali as conversas particulares com a menina, principalmente as fotos e as imagens dos vídeos, apesar que era só o print dos vídeos, né? Não tinha o vídeo completo. Sobre esse vídeo de defesa do Neymar, Edgar, vamos ver rapidamente um trechinho em que ele se defende dessas acusações. Porque o que aconteceu em um dia foi uma relação entre homem e mulher, dentro de 4 paredes, algo que acontece com todo casal. E no dia seguinte não aconteceu nada demais, a gente continuou trocando mensagem, ela me pediu uma lembrança por filha e eu ia levar. E bom, e agora fui pego de surpresa por causa disso. É muito triste acreditar que o mundo tá assim, que existem pessoas que querem se aproveitar, querem extorquir as outras pessoas. É realmente triste, realmente doloroso. Bom, as mensagens do Neymar com esta menina, Edgar, que obviamente nós não vamos revelar o nome aqui dela, até porque está um processo aí sob sigilo, começaram no dia 13 de março, eles se conheceram pelo Instagram, depois passaram a se conversar pelo WhatsApp, até o início da conversa para saber se se o Neymar era o Neymar mesmo e se ela era ela mesma, né? Então ela já manda alguns vídeos para ele, vídeos íntimos, né? Alguns nudes, e aí eles vão trocando, então, algumas cantadas, algumas delas bem picantes. A Paulinha daqui a pouco até vai falar de algumas mensagens virou que meme, né, acabaram virando meme. E aí eles começam a combinar essa ida da menina até Paris. O que acontece no dia 15 de maio, ela fica hospedada em um hotel. O Neymar revela até nessas próprias mensagens que ele expôs que ele chegou até bêbado, né, até este encontro que eles tiveram, né, tudo foi, a logística toda foi feita ali por um assessor do Neymar. E eles acabam tendo essa relação, que segundo a menina acabou sendo uma relação não consentida entre as duas partes. Então ela afirma à polícia, Edgar, que o Neymar a encontrou visivelmente, que ela o encontrou visivelmente alterado no dia 15 de maio em um hotel em Paris e teria mantido relações sexuais sem seu consentimento. A vítima afirma que na mesma data Neymar chegou por volta das 8 horas da noite no hotel, aparentemente embriagado, começaram a conversar, trocaram carícias, porém em determinado momento Neymar se tornou agressivo e mediante violência praticou relação sexual contra a vontade da vítima. E ela afirma que estava abalada emocionalmente e com medo de registrar os fatos em outro país, decidindo registrá-los
especializada no caso na Delegacia de Santo Amaro, em razão do seu endereço residencial. E agora, mais uma defesa, né, Edgar, o pai do Neymar também nessa entrevista à Band, diz o seguinte: quando o Neymar percebe que estava sendo vítima de alguma coisa, que a menina muda a personalidade, ele toma o cuidado de guardar as mensagens e percebe que estava sendo filmado. Ele percebeu que tinha alguma coisa, ele não queria mais, ele queria que ela fosse embora. Quando ele percebe que ela queria ver ele novamente, até esse momento ela não pediu dinheiro. Ele bancou a viagem, não teve dinheiro envolvido, foi uma relação de paquera. Eles se conheceram pela rede social, foram falando e resolveram se encontrar. Inclusive, depois deste episódio, eles continuam, né, trocando mensagens. Ela fala no dia seguinte, ela fala até pro Neymar levar um presente para o filho dela, né? Então tudo isso está registrado nessas conversas que o Neymar expôs e que ele também já enviou como defesa nesse processo. Ela também afirma ter outras provas, outros vídeos que estão ainda em particular dela, que ela não enviou para este boletim de ocorrência que ela fez, que seriam aí mais provas de que o Neymar realmente foi agressivo e a estuprou. Olha, como a gente falou aqui, algumas das frases da troca de mensagem do Neymar com essa mulher acabaram virando meme na internet. Então, o que era para ser um assunto muito sério, né? Que eu acho que é um assunto muito sério, virou piada, né? Então, por exemplo, saudades do que a gente não viveu ainda, né? E aí virou uma frase como um grande pensador, Neymar, aqui falando sobre a vida, ou em cima da foto do Neymar, assim, no vidro, olhando para a taça da Copa, saudades do que a gente não viveu ainda. Essa história de bom dia, razão da minha libido, invadiu o Twitter, acho que todo mundo abriu o dia brincando com essa frase. A Ludmilla tweetou ontem também, bom dia, razão dos meus pensamentos impuros. Também teve aquela questão da posição, né? Te quero, tipo, vou ser fofa aqui, te quero nessa posição, uma coisa assim. Então, muita brincadeira com, por exemplo, as caídas do Neymar no chão, assim, né? Teve muita zoeira mesmo em relação a isso. Eu tô pegando no sono, mas queria estar pegando você. Frases que foram ditas ali, soltas nesse WhatsApp. O pessoal deu print e começou a usar isso na internet, zoando. Na verdade, o que acontece é que muita gente interpretou esse vazamento das trocas de mensagem não como algo positivo, mas como algo negativo. Já acho que teve uma divisão aí. Muita gente, por exemplo, viu essas mensagens e acabou já colocando um selo nessa menina de golpista, como se essa mulher realmente tivesse armado alguma coisa contra o Neymar, e outras pessoas já não, interpretaram de uma forma completamente diferente, como se aquilo fosse uma exposição para exatamente colocar sob julgamento essa menina, né, que trocou nudes, como várias pessoas fazem no privado com alguém que é do seu interesse. Então, muita gente interpretou como isso, uma exposição desnecessária de uma troca de mensagens íntima, né, da menina. E que é crime previsto em lei, né, o vazamento de fotos e vídeos íntimos. Eu acho que a defesa dele poderia ter ficado só nesse primeiro momento do vídeo, né, em que ele acaba se defendendo, mas depois realmente esse vazamento acaba depondo contra ele mesmo, né? Agora porque, ele vai acabar Vini, sendo investigado por isso. Essa questão do estupro, que é, gente, sexo não consentido, chama-se estupro. É uma palavra pesada e difícil, mas é isso, tá? E essa questão, ela é uma questão que aconteceu entre os dois no privado e nada justificaria. Eu tô falando aqui hipoteticamente, eu não sei qual é o caso, eu acho que é da justiça apurar isso daí. Por isso que eu até falei no começo do programa, a gente fica sendo obrigada a comentar coisas que estão sendo investigadas, que a gente não sabe. Exatamente, os dois devem saber só. Mas a questão do não na hora da relação, ela poderia ter acontecido independente da troca de nudes, dele ter financiado essa viagem, de qualquer coisa, de troca de carícias. Se na hora a pessoa fala, olha, posso falar? Não vai rolar. Isso tem que ser respeitado. E se isso não é respeitado, se é sexo não consentido, chama-se estupro. A gente tem o caso do Cristiano Ronaldo, que veio numa denúncia também assim, onde todo mundo também julgou essa menina como uma pistoleira, e depois o próprio Cristiano Ronaldo admitiu para os advogados que em algum momento a menina disse não, pare. E quando isso é falado, gente, não é consensual.
o nome disso é estupro. Agora, eu não tô falando que isso aconteceu. Isso tem que ser apurado, isso tem que ser verificado. É super difícil a verificação, é algo que acontece entre duas pessoas, sabe? Agora, julgar a menina pelas mensagens é muito sério. Eu acho que é muito sério, porque vai muito além de uma troca de mensagens. Tem a ver com um momento entre os dois que a gente desconhece o que aconteceu. Eu tô com a Paulinha, ela tirou as palavras da minha boca. Eu queria só colocar 3 pontos aqui de maneira muito rápida. Muito rápida. Primeiro ponto acho que tá na hora de a imprensa, como jornalista, eu acho que eu vejo muito esperto o trabalho da imprensa, admiro muito meus colegas, mas quando se erra, e se erra em algo tão crasso, é importante a gente trazer a público esse erro para poder repensar. Não se dá o nome de pessoas envolvidas em ações que correm em segredo de justiça. No final de semana, alguns jornalistas divulgaram o nome da garota que denunciou o Neymar, causando uma exposição desnecessária e uma perseguição desnecessária, que a gente sabe que em tempos de redes sociais, com pessoas irascíveis em redes sociais, vai todo mundo caçar a pele de alguém. Lamentável. Ponto número 2. Acho que os homens desse país estão precisando aprender mais sobre consentimento. Eu tô com a Paulinha, não sei o que aconteceu no caso do Neymar, não tava lá entre 4 paredes, mas a julgar pelas reações na internet, as pessoas não conseguem entender que uma mulher pode dizer não, inclusive na hora H. Eu acho que essa é uma discussão para se ter muito detidamente, assim. A gente tem que entender que as mulheres têm o direito de negar a hora que quiserem. E o terceiro ponto é um ponto, para mim, muito clássico do machismo, na verdade. Tá todo mundo condenando essa garota por ter mandado nudes, semi-nudes pro Neymar, por ter tido conversas picantes com ele, e ninguém pra pensar no inverso. O Neymar não é um garoto, o Neymar é um homem que também mandou mensagens picantes, que também estimulou esse tipo de conversa e que não tá sofrendo esse ônus de imagem, digamos assim, como a garota tá sofrendo. Ele não tá sendo considerado um galinha. Ela tá começando a levar uma pecha dessas. E tem uma outra coisa. Vamos parar pra pensar no quanto é triste também pra vida de um jogador de futebol ter que importar mulheres pra se relacionar. Porque tem jogador que a gente sabe que manda o agente caçar algumas mulheres e fazer esse contato. Tem que ficar bancando mulher pra poder levar pra Europa. Que tipo de vida é esse? Tipo, essas mulheres não são mercadoria, sabe? Sinceramente, está mais do que na hora de pensar em como esses homens se relacionam com essas mulheres. Mulher não é mercadoria, esse recado não é pro Neymar. É o que a gente vê acontecendo à torta e à direita nesse país. E eu entendo que o Neymar queira se defender, ele tem todo o direito, e eu acho que se isso se comprovar como uma grande mentira, tem que ser igualmente publicizado por toda a imprensa. Ele está no direito dele de defesa, mas o tribunal a que ele tem que responder é da justiça, não da internet. Ele poderia ter feito esse vídeo dizendo que tinha essas mesmas provas, dele, né? Explicando a situação. E chama atenção, né? Porque o Neymar, assim, tem todas as condições de ter um advogado, uma assessoria competente para orientá-lo de como se comportar dessa forma. O próprio pai, né, dando declarações equivocadas, no próprio Datena também, que o Fefito mencionou aí, divulgando o nome da menina, o apresentador também, e aí depois passando uma mensagem que é um menino de 27, sempre essa história do menino, né, como se a idade pudesse justificar uma ação como essa, que a gente não sabe se aconteceu ou não, mas idade não é defesa nenhuma, né, para esse tipo de caso. Me assusta essa defesa muito mal orientada para o Neymar. Para mim a palavra-chave nesse caso é verossimilhança, né? A história da suposta vítima, ela peca pela falta de verossimilhança. E o que é verossimilhança? É a qualidade daquilo que aparenta ser verdadeiro, né? E como que se dá essa aparência de realidade, né, de correção? É um nexo, é uma harmonia entre os fatos relatados. E por que o relato, portanto, é inverossímil? Por que ele não aparenta ser verdadeiro? Porque não é tão normal você manter uma relação leniente e afetuosa com o seu suposto estuprador. A gente falou aqui 3 pontos, né? Requisitar novas visitas, ensejar novas interações, pedir presentes ao filho. Claro, assim, existe aquele fenômeno conhecido, né, da síndrome de Estocolmo, que é quando a vítima de uma agressão, geralmente uma agressão mais prolongada, tipo um sequestro, alguma coisa assim, desenvolve empatia, simpatia, amizade, até amor pelo seu agressor. Na cultura pop aí, quem quiser assistir uma série que trata disso muito bem, é o La Casa de Papel do Netflix. Apesar disso, né,
É sempre prudente também a gente dar o benefício da dúvida para evitar qualquer injustiça com uma possível vítima. Só que assim, não tem como negar que o testemunho dela perdeu um pouco de credibilidade. Mas eu queria só fazer uma breve observação sobre os comentários do Neymar pai, né? Sim. Se não me engano, ele disse que ele prefere um crime de internet. Isso não é crime de internet, isso é lei de importunação sexual. E aí combinado ainda com toda uma série de crimes contra a honra. A gente poderia ficar sem nenhum crime. Né? Essa que é a verdade. Poxa, é perfeitamente possível ele fazer uma divulgação parcial com assistência de um advogado. Agora, ficou muito claro que foi uma conta de custo-benefício. A imagem pública para o Neymar é infinitamente mais importante do que seguir a lei. Né? Até porque a infração, ele deve ter calculado, é branda e ele vai conseguir se safar dessa. Mensagem privada não é para vir a público, pessoal, pelo amor de Deus, muito menos mensagem íntima. Essa foi a minha crítica em relação ao ex-ministro Bibiano, foi minha crítica também em relação ao ministro Weintraub e é a crítica que eu faço agora ao Neymar. Vamos fechar? Quer Só fechar? isso, que se averigue na justiça, gente. Aqui estão falando, você está passando pano para a pistoleira, tá vendo? As pessoas já colocam os selos, né? Ali, em quem são as pessoas. O Neymar, até que se prove, ele não é nada além de um jogador de futebol. Essa menina, até que se prove, ela é uma possível... Ela não é vítima ainda, gente. Isso aí é uma denúncia que ela fez, vai ser apurado. A gente falou aqui sobre outras coisas, acho que vocês têm que ouvir melhor o que foi dito. E ver como isso vai ser administrado também lá na Granja Comari, né, Edgar? Porque ele está concentrado com a seleção iminência brasileira. da Copa América aí. A Copa América tá aí, vamos ver como que o Tite, né, a comissão técnica, a CBF vai lidar com esse caso que é muito grave em torno do jogador.